meio solto. Paz, igreja, boa noite. Vamos dar início ao culto. Boa noite para o pessoal que está em casa. Hoje eu vou fazer uma forma diferente, tá? Hoje é um dia especial para a gente, então eu vou orar primeiro, amém? Senhor, nós te agradecemos, Pai, por essa semana que se iniciou, que se passou. Nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Te agradecemos, Pai, pelo dia de hoje. Vem, Senhor, nos abençoar essa semana que se inicia. Opera, Senhor, no culto desta noite. Fala conosco através dos louvores, através da palavra, Pai. Fala com a tua igreja nesta noite. É o que eu te peço, Espírito Santo. Amém. Eu vou ler um texto, só um versículo, lá em Provérbios 17, 17. Provérbios 17, 17. Amém? O amigo dedica sincero amor em todos os momentos. E um irmão querido na hora da adversidade. Amém? Hoje é aniversário do nosso pastor. Eu gostaria de ler uma coisinha para ele que eu preparei. Querido pastor, hoje, de maneira especial, agradecemos a Deus a vida do nosso pastor. Agradecemos a bênção de tê-lo como nosso líder espiritual, por sua vida e seu ministério. Ser pastor é estar pronto a nos atender, e prontidão é a sua característica em cada situação. O nosso pastor está sempre pronto para agir sem demora. Muito obrigado, pastor, pela sua disponibilidade ao reino de Deus. O servir é outra característica e o fruto do Espírito é visível em sua vida. Nós reconhecemos o homem precioso que o Senhor é nas mãos de Deus. E nesta data tão significativa, com o respeito e a admiração que você sempre mereceu, lhe dedicamos de todo o coração estas palavras sinceras. Um feliz aniversário e que as bênçãos continuem sendo derramadas na sua vida. Amém? Ministério de Louvor. Tua voz me chama sobre as águas, onde os meus pés podem falhar. E ali te encontro no mistério, em meio ao mar, confiarei. Em ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu, tu és meu. Tua graça encobre os meus temores, tua forte mão me guiará. Se estou cercado pelo medo, tu és fiel, nunca vais falhar.
se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu, tu és meu. Sobre as águas eu caminhe, Senhor, em tua presença. Leva-me mais fundo do que já estive, minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Eu não vou me apegar com as coisas daqui, pois eu sei há um lugar que me espera. Estrangeiro eu sou, o meu lar é o céu. Meu Jesus, vem buscar a sua noiva.
piscar de olhar. Quem estiver pronto com Ele irá, na sua glória com Ele morar. Ele vem, não mais tristeza, não mais temor. Junto com os anjos cantar eu vou. Digno é o Cordeiro que se entregou. Ele vem, Ele vem. Oh, oh, oh. Eu não vou me apegar com as coisas daqui, pois eu sei há um lugar que me espera. Estrangeiro eu sou, o meu lar é o céu. Meu Jesus vem buscar a sua noiva. Ele virá no piscar de olhar. Quem estiver pronto com Ele irá, na sua glória com Ele morar. Ele vem, não mais tristeza, não mais temor. Junto com os anjos cantar eu vou. Digno é o Cordeiro que se entregou. Ele vem, Ele vem. Ele vem, Senhor, o nosso Deus. Digno tu és de receber todo louvor. Vamos clamar. Ele é digno. Levante sua voz. Então vem, tu és Senhor, o nosso Deus. Digno tu és de receber todo louvor. Vamos clamar, então vem. Levante sua voz e diga: tu és Senhor, o nosso Deus. Digno tu és de receber todo louvor. Vamos clamar, então vem, então vem. Ele virá num piscar de olhar. Quem estiver pronto com Ele irá, na sua glória com Ele morar. Ele vem, não mais tristeza, não mais temor. Junto com os anjos cantar eu vou. Digno é o Cordeiro que se entregou. Ele vem, Ele vem. O Rei está voltando. O Rei está voltando. A trombeta está soando e o meu nome irá chamar. O Rei está voltando. O Rei está voltando. Aleluia. Ele vem me buscar. O Rei está voltando. O Rei está voltando. A trombeta está soando e o meu nome irá chamar. Sim, o Rei
Ele vem me buscar. O Rei está voltando. O Rei está voltando. A trombeta está soando e o meu nome irá chamar. O Rei está voltando. O Rei está voltando. Aleluia. Ele vem me buscar. Aleluia. O sacrifício vivo se entregou por mim. Com armas de amor ele lutou até o fim. Vestido de silêncio, o semblante era de dor. E a todos que o feriu lá no Calvário perdoou. Subiu naquela cruz, sem nada reclamar. Cordeiro imaculado que sofreu por me amar. E a minha vida foi lavada pelo sangue de Jesus. Minha história dividiu antes e depois pelo sangue de Jesus. Fui salvo pelo sangue, fui curado pelo sangue. Sangue, eu fui comprado pelo sangue, o sangue de Jesus, que me leva até o céu. O sangue de Jesus, vermelho, forte e fiel, suportou a cruz a preço de sangue. Sacrifício vivo, eu quero ser pra Deus, tão puro e agradável como Cristo ofereceu. Com a sua verdade, vou me comprometer a ser exemplo vivo de sua graça e poder. Amar como a mim mesmo, a quem me odiar, usar as minhas mãos para outras mãos abençoar. E já não vivo eu, mas agora Jesus Cristo vive em mim. E o meu passado apagou, tudo perdoou pelo sangue, pelo sangue de Jesus. Oh,
pelo sangue. Fui curado pelo sangue. Eu fui liberto pelo sangue. Eu fui comprado pelo sangue. O sangue de Jesus que me leva até o céu. O sangue de Jesus, vermelho, forte e fiel, suportou a cruz a preço de sangue, por amor. Precioso sangue de Jesus, salvo pelo sangue. Fui curado pelo sangue. Fui liberto pelo sangue. Fui curado pelo sangue. O sangue de Jesus que me leva até o céu. O sangue de Jesus, vermelho, forte e fiel, suportou a cruz a preço de sangue, por amor. Precioso sangue de Jesus. Sobre o trono de justiça, eternamente haverá um rei. Ele voltará para governar as nações em amor. Que ruja o leão e que até estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão e que até estremeça diante da majestade de Jesus. Sobre o trono de justiça, eternamente haverá um rei. Ele voltará para governar as nações em amor. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus.
Davi, o homem mais notável. Ele ama a justiça, odeia iniquidade. O descendente de Davi, o homem mais notável. Ele ama a justiça, odeia iniquidade. O descendente de Davi, o homem mais notável. Ele ama a justiça, odeia iniquidade. O descendente de Davi, o homem mais notável. Ele ama a justiça, odeia iniquidade. E ele virá, oh, oh, e ele virá, oh, oh, e ele virá, oh, oh, leão da tribo de Judá. E ele virá, oh, oh, e ele virá, oh, oh, e ele virá, oh, oh, e ele virá, e ele virá, oh, oh, e ele virá, oh, oh, e ele virá, oh, oh. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. E ele virá, oh, oh, e ele virá, ele virá, e ele virá, oh, 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 leão da tribo de Judá. E ele virá, oh, oh, e ele virá, oh, oh, e ele virá, oh, oh, leão da tribo de Judá. E ele virá, oh, oh, e ele virá, e ele virá, leão da tribo de Judá. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. A majestade de Jesus. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Nós vamos fazer o nosso momento de oferta. A gente ficou tão empolgado aqui, irmãos, que a gente até esqueceu das ofertas. Mas Deus sabe de todas as coisas, conhece o nosso coração. E o fogo está aqui no altar. A gente está aqui se segurando. Glória a Deus. Fecha os teus olhos. Vamos orar agora pelo momento das ofertas. Senhor, nós colocamos diante de Ti, Senhor, as ofertas. Os irmãos, Senhor, que estão depositando nas contas da igreja, Pai. Eu sei
que o Senhor tem usado, Senhor, a cada um, Pai, e que a sua obra não para. Senhor, eu te louvo, te agradeço pelos dizimistas, pelos ofertantes. Deus, multiplica, Senhor, 100 vezes mais na vida de cada um dos teus filhos, em nome de Jesus, para a honra e glória do teu nome. Amém. Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Nada de ficar sofrendo angústia e dor neste seu complexo interior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, até com gemidos inexprimíveis, inexprimíveis. Aí você pode então perceber que pra Ele há algo importante em você. Por isso levante, cante, exalte ao Senhor. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Som. Boa noite. Paz do Senhor, irmãos, para vocês que estão em casa. Boa noite para quem está aqui assistindo. Infelizmente, a gente ainda não pode ter todo mundo aqui na igreja, mas isso vai passar. Já queria que você fosse abrindo a sua Bíblia em Números, capítulo 13. A gente vai ler o capítulo inteiro. Ele é meio extenso, mas a gente precisa ler ele inteiro. Números, capítulo 13, do 1, ele vai até o 32. É uma leitura meio extensa, mas para a gente entender, a gente precisa ler ele inteiro. Vamos ler? Acredito que os irmãos já acharam. Está bem no começo da Bíblia. Números, capítulo 13. Está bem no começo da Bíblia, irmão. Números, capítulo 13. Vamos lá? Vocês acharam? Quem está em casa achou também? Não tem como eu saber se vocês acharam. Então, vamos lá? O texto, ele diz assim, 12 homens são enviados para espiar a terra de Canaã. Vamos lá. Disse o Senhor a Moisés: envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo de seus pais enviareis um homem, sendo cada qual príncipe entre eles. Enviou-os Moisés do deserto de Parã, segundo o mandado do Senhor. Todos aqueles homens eram cabeças dos filhos de Israel. São estes os seus nomes: da tribo de Ruben, Samua, filho de Zacur;
Da tribo de Simeão, Safate, filho de Ori. Da tribo de Judá, Calebe, filho de Jefoné. Guarda esse nome na sua cabeça, Calebe. Esse foi o terceiro. Da tribo de Issacar, Gigeal, filho de José. Da tribo de Efraim, Oséias, filho de Naum. Esse Oséias aqui, irmão, ele vai se tornar Josué. Então guarda esse nome também, Josué. Vamos lá, onde eu parei, da tribo de Efraim, Oséias, filho de Naum. Da tribo de Benjamim, Paute, filho de Rafu. Da tribo de Zebulon, Gadiel, filho de Sode. Da tribo de José, pela tribo de Manassés, Gade, filho de Suzi. Da tribo de Dan, Amiel, filho de Gemali. Da tribo de Aser, Setur, filho de Micael. Da tribo de Nefate. Da tribo de Naftali, Nabi, filho de Vofzi. Da tribo de Gade, Jeuel, filho de Maque. São estes os nomes dos homens que Moisés enviou a espiar aquela terra. E a Oséias, filho de Num, Moisés chamou de Josué. Enviou-os, pois, Moisés a espiar a terra de Canaã, e disse-lhes: Subi ao Neguebe e penetrai nas montanhas. Vede a terra, que tal é, e o povo que nela habita, e se é forte ou fraco, se poucos ou muitos, e qual é a terra em que habita, se boa ou má, e quais e que tais são as cidades em que habita, e se em arraiais, se em fortalezas. Também qual é a terra, se é fértil ou estéril, mas se nela há matas ou não. Tende ânimo e trazei do fruto da terra. Eram aqueles dias, os dias das primícias das uvas. Assim, subiram e espiaram a terra, desde o deserto de Zim até Reob, a entrada de Ramate. E subiram pelo Neguebe e vieram até Hebrom. Estavam ali Aimã, Sesai e Talmai, filhos de Anak. Hebrom foi edificada 7 anos antes de Zoar, no Egito. Depois vieram até o vale de Escol e dali cortaram um ramo de vide com um cacho de uvas, a qual trouxeram 2 homens numa vara, como também romã e figos. Esse lugar se chamou o Vale de Escol, por causa do cacho que ali cortaram os filhos de Israel. Ao cabo de 40 dias, voltaram de espiar a terra. Caminharam e vieram a Moisés e a Arão e a toda a congregação de Israel no deserto de Parã e Cádiz. Deram-lhes conta, e eles e a toda a congregação, e mostraram-lhes o fruto da terra. Relataram a Moisés e disseram: Fomos à terra a que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel. Este é o fruto dela. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra do Neguebe. Os heteus, os jebuseus e os amorreus habitam na montanha. Os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Então Calebe fez calar o povo perante Moisés e disse: Eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém, os homens que ali tinham subido disseram: Não podemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel, infamaram a terra que havia espiado, dizendo: A terra pelo meio da qual passamos a espiar é a terra que devora os seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes,
Os filhos de Anak são descendentes de gigantes. E éramos aos nossos próprios olhos como os gafanhotos, e assim também o éramos aos seus olhos. Texto grande, cansa um pouco para ler, mas a gente precisava ler inteiro para a gente entender. Antes de eu chegar nesse texto, pode deixar sua Bíblia aberta. Depois a gente vai voltar mais algumas vezes nesse texto, mas pode deixar a sua Bíblia aberta. Para a gente entender essa passagem, eu vou voltar um pouco para trás. Em Êxodo capítulo 3, não precisa abrir a sua Bíblia. Quando Moisés, ele estava ali apacentando o rebanho do seu sogro, e ele tem um encontro com Deus, no meio daquela sarça queimando, e ela não se consumia. Moisés teve um encontro com Deus, e Deus faz um chamado para Moisés. Moisés, eu quero que você vai libertar o meu povo. Mas de princípio, Moisés ele não aceitou, porque ele dizia, eu não sou capacitado para isso. Eu não tenho capacidade para fazer isso. Como que eu vou chegar para o povo e falar que foi Deus que me mandou? Mas com o passar do tempo, Moisés aceita. E ele vai até Faraó. Mas ele não vai sozinho, ele vai com Arão. Ele leva a palavra de Deus para Faraó, que era para Faraó libertar o seu povo. E Faraó estava com seu coração endurecido e não aceitava as palavras que Moisés dizia para ele. E a gente já conhece, já ouvimos falar das 10 pragas que foram lançadas, uma de cada vez. E somente na última praga, que foi a morte dos primogênitos, que aí Faraó liberta o povo para ir embora. E o povo começa a ir embora, caminhar no meio do deserto, para até a terra prometida, que Deus tinha prometido para eles. Que Deus em promessa falou, eu vou dar a terra para vocês. E eles vão por esse caminho, e em todos os momentos, Deus sempre cuidou deles. Em momento algum, Deus os abandonou. Deus os deixou na mão. Sempre cuidando, suprindo com alimentos, com água, com vestes, uma coluna de nuvem para proteger durante o dia, uma coluna de fogo para aquecer durante a noite. Deus nunca abandonou eles, nunca deixou eles passar nenhuma necessidade. E aqui nessa passagem que eu li, de Números, eles estão perto de conquistar a terra prometida, e Moisés fala para eles, vai ali, Deus manda Moisés escolhe 12 homens, para que eles possam espiar a terra que eu tenho prometido. E Moisés escolhe 12 homens. Mas engraçado que não é qualquer homem que ele escolhe. Ele escolhe homens capacitados, príncipes de cada tribo, e ele manda esses 12 homens espiar a terra que Deus tinha prometido para dar para eles. E esses homens vão, e a gente vê no texto que Moisés ainda fala para eles o jeito que eles têm que fazer. Quer ver? Vamos ler de novo? Vamos ler aqui, no versículo 17. Versículo 17 do capítulo 13. Dizendo assim, enviou-os, pois, Moisés a espiar a terra de Canaã, e disse-lhes, subi a Neguebe e penetrai nas montanhas. Vede a terra, que tal é, e o povo que nelas habita. Então Moisés estava dando as instruções para eles do jeito que eles deveriam fazer, o caminho que eles deveriam seguir, o povo que morava naquelas terras. Vamos continuar. Se é pouco ou se é muita gente, e qual é a terra em que habita, em que terra habita cada pessoa, cada população. Se a terra é boa, se a terra é ruim, e quais são as cidades em que habitam,
e se em arraiais ou se em fortalezas, para ver se as cidades eram bem protegidas, porque quando uma cidade era cercada por muros, aquilo ali queria dizer que aquela cidade ela era bem protegida. Então Moisés já fala para eles, olha se a cidade é bem protegida ou não. Também qual é a terra, se a terra é fértil, se a terra é estéril, se nelas há matas ou não. Tende ânimo e trazei do fruto da terra. Moisés dá a instrução, se vocês acharem frutos daquela terra, trazem. Eram aqueles dias, os dias das primícias das uvas. Era o dia das uvas. Assim subiram e espiaram a terra desde o deserto de Sim até Reob, e entraram em Ramate. Depois viram, no 23, depois vieram até o vale de Escol, e dali colheram um ramo de vide, com um cacho de uvas, a qual trouxeram 2 homens numa vara. As uvas eram tão grandes, que precisavam de 2 homens para carregar um cacho de uva. Então Moisés manda esses 12 espias para lá, ele dá essas instruções do jeito que eles teriam que fazer. Quem morava em tal cidade, como que era aquela cidade, se tinha fruta ou não tem, se tivesse era para trazer. Então ele dá essas orientações para os espias. E eles vão e passam do jeito que Moisés falou. E essa viagem deles durou 40 dias. Depois de 40 dias eles retornaram para o deserto, para a presença de Moisés, a presença de Arão e a presença do povo. E ali eles começam a contar como que era, dizendo, a terra é boa, a terra é produtiva. Eles falam o que tem de bom, e eles falam também algumas coisas que tem de ruim, que a gente vê mais para frente, eles dizendo, o povo dali é muito poderoso, é muito numeroso, as cidades são grandes. E alguns começam a falar os pontos negativos da cidade, muitas vezes para querer desanimar aquele povo, dizendo, a gente não tem como invadir, a gente não tem como possuir essa terra, porque ali o povo é muito poderoso, ali o povo é muito grande, as cidades são muito grandes para que a gente possa conquistar. E a gente vê que Caleb, então levanta a voz e fala para eles, não, a gente vai conseguir, a gente vai possuir essa terra, porque Caleb e Josué, somente os 2 dos 12 acreditaram na promessa que Deus tinha feito para eles, que eles iam possuir a terra que Deus tinha prometido. Mas o povo preferiu acreditar nos outros 10, tanto que nos versículos 31 e 32, vamos ler? Abre sua Bíblia lá, versículos 31 e 32. Diz assim, é 32 e 33. Diziam assim, e diante dos filhos de Israel, infamaram a terra que havia espiado, dizendo, a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que devora os moradores. E todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes. E éramos aos nossos próprios olhos como os gafanhotos, e assim também o éramos aos seus olhos. 10 daqueles 12 começaram a falar somente da parte ruim que tinha naquelas terras, dizendo que ali tinha gigantes, tinham homens muito fortes e eles não seriam capazes de possuir aquela terra. E eles preferem acreditar naqueles 10 do que acreditar em Josué e em Caleb. E muitas das vezes na nossa vida a gente é desse jeito. A gente recebe uma palavra da parte de Deus, recebemos uma promessa da parte de Deus. Muitas vezes a gente prefere acreditar no que as pessoas falam do que acreditar naquilo que Deus disse. E esse povo estava desse jeito.
Eles preferiram acreditar no que os 10 trouxeram de notícia ruim, do que acreditar em apenas 2 que trouxeram notícias boas e que confiavam que Deus iria fazer aquilo que o Senhor tinha prometido. O Leandro uma vez até pregou sobre a síndrome do gafanhoto. Aqui nos versículos 32 e 33 eles falam, nós somos como gafanhoto perante aqueles homens. E muitas vezes, quanto a gente se sente inferior perante as situações da nossa vida. Tem situações que nós nos diminuímos tanto, que nos sentimos igual gafanhoto. Achamos que não vamos conseguir. Porque colocamos um problema na frente e achamos que o problema é muito maior do que o Deus que nós servimos. Josué e Caleb foi totalmente ao contrário. Eles sabiam o Deus que eles serviam. Se a gente continuar depois, tem no capítulo 14, então o povo ficou bravo com Moisés, com Arão, começaram a reclamar, dizendo, você nos trouxe para morrer aqui no deserto, nos tirou lá do Egito para que a gente morresse aqui no deserto. Então Deus quis até eliminar aquele povo e disse para Moisés, o povo aí não me obedece, somente reclama, murmura, já fiz tanto por eles e eles só reclamam. Eu vou acabar com esse povo e eu vou fazer um povo novo de você. Mas Moisés, ele intercede pelo povo, falando para Deus, falou, Senhor, se o Senhor acabar com esse povo, o que os outros povos vão falar? Vão dizer que o Senhor os tirou do Egito para que eles morressem no deserto. Aí Deus fala assim, então vou fazer o seguinte, esses que estão murmurando, esses que estão reclamando, esses aí não vão entrar na terra prometida. Somente Josué, Caleb e aquele povo abaixo de 20 anos é que vai herdar a terra prometida. E uma viagem que era para demorar 40 dias até a terra prometida, eles demoram 40 anos. Essa viagem que eles fizeram para espiar a terra, eles levaram 40 dias. Então o Senhor fala assim, para cada dia dessa viagem que eles foram espiar, vão ser 1 ano, para cada dia. Então eles vão ficar no deserto 40 anos. E alguns vão morrer no deserto e não vão entrar na terra prometida. E mais para frente eu vou ler um capítulo de Josué e a gente vai entender. Mas às vezes a gente está desse jeito. Deus nos fez uma promessa e a gente não sabe quando vai acontecer, quando que isso vai se cumprir. Mas muitas vezes a gente só está murmurando, reclamando, esquecendo que Deus tem cuidado de nós todos os dias, tem nos sustentado. A gente prefere muitas vezes escutar a multidão que está reclamando das coisas que está acontecendo, do que olhar para a palavra de Deus e ter fé que aquilo que Deus falou a nosso respeito vai se cumprir. Muitas vezes não vivemos aquilo ainda que Deus tem preparado para nós, por muitas das vezes somente olhar para as dificuldades, igual fizeram aqueles outros 10. Eles olharam para a parte difícil, gigantes, uma população enorme, cidades fortificadas, e ainda inflamaram o povo contra Deus. E o povo não queria mais obedecer à liderança, estavam bravos com a liderança. E, infelizmente, se a gente parar para olhar, hoje acontece isso ainda. O povo muitas vezes não recebe aquilo que Deus prometeu e vai descarregar na liderança, achando que o problema muitas vezes está na liderança.
E é isso que eles fizeram. Eles reclamaram com Moisés, reclamaram com Arão. E eles esqueceram de olhar para aquilo que Deus já tinha feito por eles. E muitas vezes a gente faz isso. A gente não recebeu aquilo que Deus prometeu para a gente. E a gente quer achar alguém para descarregar a nossa culpa. A culpa de não estarmos obedecendo à voz de Deus. Muitas vezes estamos sofrendo por escolhas que a gente fez. E a gente não quer olhar para dentro de nós, porque o problema somos nós. Mas nós queremos achar alguém para colocar a culpa. Foi isso que o povo fez. Mas o que mais me chama a atenção para mim nesse texto são esses dois personagens, Josué e Caleb. Eles creram na palavra de Deus. Eles sabiam que aquilo que Deus tinha falado através de Moisés, aquilo iria se cumprir. Porque quando Deus fala, Ele faz. Independente do tempo, independente da circunstância. Porque muitas vezes, quando recebemos uma palavra da parte de Deus, nós achamos que aquilo vai se cumprir de um jeito muito fácil. Deus falou, e aquilo que Deus falou vai se cumprir assim. Facinho, facinho, não vai. Vai ter problema, vai ter dificuldade. Ali eles olharam e viram as dificuldades. Gigantes, cidades fortificadas. Mas Josué e Caleb não olhavam para as dificuldades. Eles criam no Deus que colocou eles ali. E essa palavra se cumpre 40 anos depois. E eles entram na terra prometida. Abre a sua Bíblia, Josué, capítulo 14, a partir do verso 6. Josué, capítulo 14, a partir do verso 6. Josué, capítulo 14, do verso 6 até o 14. Diz assim, ó: Josué dá Hebrom a Caleb. Primeiro versículo, o 6 diz assim, ó: Chegaram os filhos de Judá a Josué em Gilgal, e Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu, lhe disse: Tu sabes o que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cádiz Barneia, a respeito de mim e de ti. Tinha eu 40 anos, quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cádiz Barneia para espiar a terra. Eu lhe relatei como sentia no coração. Mas meus irmãos, que subiram comigo, desesperaram o povo. Eu, porém, perseverei em seguir ao Senhor, meu Deus. Então Moisés, naquele dia, jurou, dizendo: Certamente a terra em que puseste o pé será tua e de teus filhos, em herança perpetuamente, pois perseveraste em seguir ao Senhor, meu Deus. Eis, agora, o Senhor me conservou em vida, como me prometeu 45 anos desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto. E já agora sou de 85 anos. Estou forte ainda hoje, como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força naquele dia, tal ainda agora para o combate, tanto para sair a ele como para voltar. Agora, pois, dá-me este monte de que o Senhor falou naquele dia, pois naquele dia ouviste que lá estavam os anaquins e grande e forte cidades. O Senhor porventura será comigo para os desposar, como prometeu. Josué o abençoou e a deu a Caleb, filho de Jefoné, Hebrom,
em herança. Você viu o tempo que demorou? Ele tinha 40 anos, com a idade de 85 anos, que ele recebeu como herança a cidade. E muitas vezes, e ele ainda fala que ele perseverou em seguir ao Senhor. Ele não olhou para o tempo, ele não olhou para a dificuldade, mas ele perseverou em seguir ao Senhor. Josué, Caleb não olharam para as dificuldades que eles tinham visto quando eles foram espiar a terra, mas eles olhavam somente para Deus, eles serviam fielmente a Deus, e Deus os deu a terra que tinha prometido. E é isso que a gente precisa fazer. Parar muitas vezes de olhar somente para as circunstâncias, olhar para as dificuldades, se fazer como gafanhoto, dizendo: eu sou pequeno, eu não sei fazer as coisas. Que muitas vezes a gente é desse jeito. A gente fica com essa síndrome de gafanhoto, igual o Leandro trouxe uma palavra aquela vez. A gente fica se diminuindo perante Deus, dizendo: Senhor, eu não sou capaz, Senhor, eu não sei fazer, Senhor, eu sou fraco. Mas é o Senhor quem nos fortalece. Quando o Senhor nos chama, quando o Senhor nos coloca para fazer alguma coisa, Ele nos capacita, Ele nos dá força, Ele nos mostra aquilo que a gente tem que fazer. Então a gente não tem que viver igual aquele povo de antigamente, somente murmurando pelas coisas que não dão certo. Mas a gente tem que prosseguir para o alvo. A gente tem que escutar a voz de Deus, independente da circunstância. Olhar para Deus e dizer: o Senhor está comigo. E o Senhor vai fazer aquilo que Ele prometeu. Porque quando o Senhor promete, Ele cumpre. Mas muitas vezes a gente também tem que fazer a nossa parte. Não somente sentar e ficar esperando. Mas a gente tem que agir perante a vontade de Deus. Não ficar com aquela síndrome de gafanhoto, dizendo: eu sou pequeno, eu não sei fazer nada, eu sou o menor de todos. Mas é Deus quem nos capacita, é Deus quem nos chama, é Deus quem nos prepara. Lembra de Moisés no começo? Ele também não queria fazer. Ele dizia: como que eu vou falar para Faraó? Mas foi Deus quem o chamou para fazer. E ele foi, e ele cumpriu aquilo que Deus tinha chamado ele para fazer. E assim é na minha e na sua vida. Deus nos chama para fazer a obra dele. Mas muitas vezes a gente fica se diminuindo, dizendo: eu não sou capaz, eu não sei fazer, eu não sei falar. Mas haja como Josué e Caleb, dizendo: não, foi Deus quem falou, foi Deus quem prometeu, e Ele vai cumprir aquilo que Ele falou a meu respeito. Eu creio que você já deve ter recebido uma palavra de Deus para a sua vida. E muitas vezes você pode estar falando: isso não vai se cumprir? Isso não vai acontecer? Para com essa perguntação de que se vai acontecer. Se Deus prometeu, vai acontecer. Só basta nós esperarmos o tempo de Deus e continuarmos prosseguindo, obedecendo a voz de Deus, confiando, tendo fé. O mais importante, a gente tem que ter fé que essas palavras que Deus profere a nosso respeito vão se cumprir. E quando nós agimos como Josué e Caleb, a nossa vida flui, porque Deus, Ele nos guia para as suas promessas. E lá na frente você vai olhar e vai dizer: foi bom obedecer a voz de Deus, foi bom ouvir o seu chamado, foi bom se dispor a fazer aquilo que Deus tinha a meu respeito.
Nós temos que se dispor a fazer aquilo que Deus tem a nosso respeito e confiar nas suas promessas para a nossa vida e ser fiel a Deus em todos os momentos. Não ficar murmurando igual aquele povo que foi tirado da escravidão, tinha comida, tinha bebida e mesmo assim somente reclamavam. O dia que a gente parar e olhar para Deus e falar: Senhor, a minha vida está nas tuas mãos, seja feito tudo conforme a tua vontade, no teu tempo, e eu coloco a minha vida nas tuas mãos para ser feita a tua vontade. Deus, Ele vai cumprir tudo aquilo que Ele tem para mim e para a sua vida. Era essa palavra que eu tinha para trazer para os irmãos nessa noite. Acredite naquilo que Deus tem para a sua vida. Não deixe que as pessoas tentem te desanimar, porque pessoas ao nosso redor muitas vezes vão olhar para a nossa vida, sabendo muitas vezes aquilo que Deus quer fazer na nossa vida, e elas vão tentar nos desanimar, dizendo que a gente não é capaz, que muitas vezes é coisa da nossa cabeça. Provavelmente você já deve ter contado para alguém aquilo que Deus quer fazer na sua vida. Muitas vezes você deve ter escutado isso: ah, para de ser besta, isso aí nunca vai acontecer, isso aí é coisa da sua cabeça. A gente escuta isso, mas quando nós temos certeza que foi Deus quem nos falou, nós confiamos e nós sabemos que aquilo pode passar o tempo que for, Deus, Ele vai fazer, porque quando Deus fala, Ele faz. Eu queria chamar os meninos do louvor, eles vão tocar uma música. Queria chamar o Leandro aqui também.